Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal para a gente repercutir tudo que de mais importante aconteceu no noticiário do Inter nesta sexta-feira, dia 26 de dezembro de 2025. Tem muita informação para a gente trazer nesse conteúdo. A reviravolta na negociação de venda do zagueiro Vitão, que não deve ir para o Cruzeiro e sim para o Flamengo, que está dando um chapéu na equipe de Belo Horizonte, milhões envolvidos que vão entrar nos cofres do Internacional. Chegadas: Fernando Mandaca, o meia do futebol europeu que está na pauta do Inter mais uma vez, o lateral esquerdo ex-Inter que está no Bahia e que foi pedido pela direção do Internacional, a possibilidade de venda do Bruno Gomes com isso. A gente vai trazer todos os detalhes nesse conteúdo a partir de agora. Antes eu quero pedir para tu deixar o teu like nesse vídeo, te inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder nada por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros com apoio da minha parceira, a KTO, kto.bet.br. Vai lá na KTO para brincar, para se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos. Se tu não tem registro ainda lá na KTO, vai no primeiro comentário fixado desse vídeo e te registra por lá, tá certo? Bom, gente, eu quero começar falando sobre a oficialização que o Inter fez da sua pré-temporada, tá? O Inter hoje emitiu um comunicado avisando que a pré-temporada vai começar no próximo dia 3 de janeiro, no CT Parque Gigante. Porém, o Inter vai começar o Campeonato Gaúcho com uma mescla de alguns jogadores do elenco profissional com a garotada da base. E essa reapresentação dessa galera que vai iniciar a disputa do Campeonato Gaúcho vai acontecer amanhã, sábado, 3 horas da tarde, no CT Morada dos Quero-Queros, em Alvorada. E aí a gente vai ver quais jogadores do profissional vão estar integrando esse grupo que vai começar a disputa do Campeonato Gaúcho. Ainda não tem data marcada, o Inter sabe que enfrenta o Novo Hamburgo no estádio Beira-Rio na primeira rodada, deve ser ali entre dia 10, 11 ou talvez 12 de janeiro. Deve ser por essas datas, mas a gente aguarda aí a confirmação e a oficialização da Federação Gaúcha de Futebol. Bom, vamos para as informações de mercado aqui. Eu quero começar falando sobre Bruno Gomes, volante do Internacional, que já recebeu 2 propostas oficiais do Atlético Paranaense, mas que recentemente foi procurado pelo Bahia. Bahia que tem um poder de investimento muito forte por conta do Grupo City e tem interesse na contratação do volante, que tem contrato até 2027 no estádio Beira-Rio. Eles ainda não fizeram uma proposta, mas procuraram o staff do Bruno Gomes e a direção do Internacional. E o que o Inter disse? Eu quero o Iago, lateral esquerdo formado pelo Internacional, que jogou na Europa há muito tempo e está desde a última temporada no Bahia. Essa troca ela foi sugerida pelo Bahia. O Inter demonstrou interesse no Iago e o Bahia demonstrou interesse no Bruno Gomes. Aí o Bahia chegou no Inter e disse: tá, por que a gente não faz uma troca? Eu te mando um dinheiro e o Iago e tu me traz o Bruno Gomes. O Inter não gostou dessa proposta, tá? Até outros nomes foram sugeridos, do Rezende, do Kaique, mas ainda assim, o Inter não pretende fazer essa negociação com o Bahia. Não passou até o momento de o interesse do Inter num jogador do Bahia e do Bahia num jogador do Inter oferecendo essa possibilidade de troca. Cara, só vai acontecer esse negócio pelo Bruno Gomes se os valores forem muito bons, tá? Foram feitas 2 propostas pelo Atlético Paranaense, uma de 4 milhões de euros, 25 milhões, 26 milhões de reais, e uma de 5 milhões e 200 mil euros. Deixa eu até pegar aqui a cotação do euro, daí a 33 milhões e 800 mil reais. Essas 2 propostas, elas foram recusadas pela direção do Inter, assim como uma troca do Iago pelo Bruno Gomes. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos para ver se o Bahia vem com uma nova oferta pelo Bruno Gomes, tá? Repito aqui a informação que eu tenho. O Inter só vai vender o Bruno Gomes se for um valor muito bom para o clube, mesmo que venha do Brasil. A prioridade é vender para a Europa, para tu não abastecer clubes do Brasil. Mas se um clube do Brasil fizer uma boa proposta, o Inter hoje não tem condições de simplesmente recusar. A outra situação que eu quero falar é a informação dessa noite, muito importante, envolvendo o zagueiro Vitão e a reviravolta que teve nesse negócio e os milhões que vão entrar nos cofres do Inter. Antes eu quero pedir para tu te inscrever no canal se tu não é inscrito ainda. Se tu tá me vendo aí pela televisão, pelo tablet, pelo iPad, computador, celular, é só tu apertar no botãozinho do inscrever-se, é de graça, tu não paga nada e tu dá uma força enorme pra gente seguir com os conteúdos aqui no canal. Então já te inscreve e deixa o like nesse vídeo também. Bom, gente, vamos lá. O Vitão estava apalavrado com o Cruzeiro.
Mas eu sempre salientei aqui no canal que o Flamengo ainda não havia desistido dessa negociação. Ainda falei isso no vídeo de ontem à noite aqui no canal. E o que acontece? O Flamengo voltou à mesa do Inter com uma nova oferta pelo zagueiro Vitão. E essa oferta ela foi aceita pelo Internacional na medida que o Inter não terminou o acerto com o Cruzeiro. Por quê? O Cruzeiro pagaria 7 milhões de euros pelos 80% que o Inter tem do Vitão. Além disso, mandaria o João Marcelo, que ainda não tinha um acerto com o Inter, e o garoto Japa. E o Flamengo estava de stand-by. O Flamengo tinha feito uma primeira oferta, mas que era de um valor de 4 milhões de euros por 100% do Vitão, sendo que o Inter tem 80%, e aí abateria a dívida do Thiago Maia. O Inter não achou boa a proposta. E o Flamengo voltou nas últimas horas e se acertou com o Internacional. Essa informação foi trazida em primeira mão pelo Vene Casagrande, principal setorista de Flamengo lá no Rio, e eu confirmei essa informação dele conversando com algumas pessoas do staff do Vitão e da diretoria do Internacional. O Inter aceitou a proposta do Flamengo e agora a direção do clube carioca está conversando com o Vitão e com os seus empresários para chegarem num denominador comum sobre salário, metas que podem botar grana no bolso dele também, tudo isso, tá? Entre Inter e Flamengo está neste momento tudo certo. Como que foi composta a negociação? O Flamengo vai perdoar a dívida pelo Thiago Maia, 4 milhões de euros, mais 700 mil euros de custas processuais, de questões de juros, porque o Inter não tinha pago as primeiras parcelas desse negócio, então o abatimento da dívida é de 4 milhões e 700 mil euros. E 4 milhões e 700 mil euros, a gente está falando de 30 milhões e 600 mil reais. O Flamengo vai botar na mão do Inter, pelos 80% que o Inter tem do Vitão, algo em torno de 5 milhões e meio de euros. 5 milhões e meio de euros pela cotação do euro atualmente, a gente está falando aí de 35 milhões e 900 mil reais, arredondando 36 milhões de reais. Um ponto importante, esse pagamento dos 5 milhões e meio de euros pelos 80% do Inter vão então todos para os cofres do Inter e eles têm que ser pagos até 10 dias depois da assinatura do contrato. São à vista esses 5 milhões e meio de euros. E além disso, 500 mil euros em bônus, tá? Por metas que podem ser batidas pelo Vitão. A gente está falando de 3 milhões e 300 mil reais. Toda essa operação, abatimento de 30 milhões e meio, 35 para 36 milhões na mão do Inter e mais os 13.200 de euros é a operação total do Vitão. A gente está falando de mais de 70, né? Até minha conta não me trair. 36, a gente está falando de 70 milhões de reais toda essa operação e o Inter sim está próximo de vender agora, depois de uma reviravolta, o Vitão ao Flamengo. Avançando em outras informações, Fernando segue conversando com a direção do Inter e já conta com o aval de todos dentro do Beira-Rio. Foi dado sinal verde para essa negociação, então ela tem tudo para acontecer. O Fernando já revelou a pessoas próximas dele, familiares, pessoas do seu staff, que sim, ele pensa em jogar em 2026. A gente sabe, o Inter tem uma cláusula contratual lá da rescisão do Fernando feita no mês de agosto, que a prioridade seria do Inter caso o Fernando jogasse em 2026. As conversas estão acontecendo já há pelo menos 2 semanas e a tendência é que tenha um desfecho positivo ainda antes da virada do ano. Não é certo que vai ser antes da virada do ano, mas a expectativa das pessoas que eu conversei que estão envolvidas nas conversas é essa, de que ainda antes da virada do ano poderemos ter alguma novidade em relação ao Fernando, mas o sinal verde foi dado dentro do Beira-Rio. Sobre o Mandaka, tá? Jogador do Juventude. O Juventude está pedindo um valor acima daquilo que estava sendo noticiado, tá? Um dos executivos do Juventude está dizendo que 15 milhões de reais para vender o Mandaka. Seria, convertendo aí, 3 milhões de euros, basicamente. 3 milhões de dólares. Daria esses 15 milhões de reais para negociar o Mandaka. Só que o Juventude confirma que sim, aceita jogadores para bater a negociação. O Inter pensa em 3 nomes para bater essa negociação. O goleiro Kehler, o zagueiro Cleiton Sampaio e o volante Ronaldo, que inclusive já jogou lá no Juventude, no clube da Serra Gaúcha. O Inter ainda não botou a proposta oficial na mesa do Juventude, mas o Juventude sabe que o Inter tem o desejo de envolver esses jogadores nessa negociação e o Mandaka ainda é, pelo que eu vi hoje, um nome na pauta do Internacional. Não está descartada ainda essa contratação.
Um nome que surgiu hoje foi de um jogador que já teve um interesse do Inter algumas temporadas atrás, o Léo Bittencourt. Informação do meu parceiro Juliano Machado, que tem canal também aqui no YouTube, é de que o Léo Bittencourt, meia brasileiro do Werder Bremen, que jogou com o Rafael Borré no clube alemão, tem contrato somente até a metade de 2026 e pensa em retornar ao futebol brasileiro. E esse nome estaria na mesa da direção também. Eu sempre pontuo aqui para vocês, são muitos nomes que existem na mesa da direção do Capa e dentro do clube como um todo, tá? Isso não significa que o Inter vai contratar, mas é um dos nomes que estão sendo olhados pelo departamento de futebol do Internacional, do Léo Bittencourt, meia da equipe do Werder Bremen. Assim como sempre esteve numa alça de mira o nome do Fredinho, que jogou muito aqui no Internacional entre 2011 e 2013, foi vendido pelo Inter em 2013 por 15 milhões de euros. Na época, o euro estava mais valorizado, então eram 43 milhões de reais. Se fosse hoje uma venda de 15 milhões de euros, seriam praticamente 90 milhões de reais. E o Fredinho, para quem não acompanhou, está negociando um retorno ao Brasil para jogar no Atlético Mineiro. E o Fredinho sempre deixou claro que a prioridade dele seria o Inter, por tudo que ele viveu aqui entre 2011 e 2013, mas que ele também olharia com carinho para o Galo, porque ele começa a sua carreira lá nas categorias de base do Atlético Mineiro, ele que é de Minas Gerais. E hoje ele está negociando com o Galo. Eu até perguntei para uma pessoa se o Inter tentou alguma coisa, fez algum movimento, e ela me disse, não. É um nome que sim está na lista das observações e de possibilidades, mas o Inter não fez nenhum movimento porque é um jogador muito caro. Então hoje o Fredinho não estaria dentro da realidade do Inter. Ele negocia com o Atlético Mineiro. Vamos ver se vai ter algum fechamento dessa negociação, mas aqui a informação que eu tenho é que o Inter não fez nenhum movimento em relação ao Fred, apesar dele ter dito que a prioridade dele no Brasil seria primeiro um retorno ao Inter e depois, se não tivesse a oportunidade, uma ida para o Atlético Mineiro, que é o que está sendo negociado hoje, tá, gente? Deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar do Colorado aqui no canal. Um grande beijo, um abraço e até a próxima.